Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor, e você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura e outros assuntos. O vídeo de hoje é a continuação da série Explica Poesia, onde eu estarei explicando, mostrando para vocês o passo a passo, o making of, os bastidores das minhas poesias. E se você está interessado em saber qual é a poesia de hoje, me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. Bem, a poesia de hoje se chama Seios Gêmeos. E a pergunta que todos, fazem: você pensava nos seios quando você começou a escrever essa poesia? Não. O primeiro pensamento que me veio quando eu comecei a escrever essa poesia foi, por incrível que pareça, foi um arqueólogo. Você se lembra daquele filme Indiana Jones, os filmes sobre arqueologia, esses profissionais em busca de tesouro perdido, fazendo escavações num território? Todo aquele contexto estava assim na minha mente. Um conjunto de imagens começou a surgir a partir desse elemento principal. Foi aí que eu comecei a escrever Seios Gêmeos. Eu não vi seios, eu não imaginei uns seios. Seios Gêmeos é simplesmente a consequência desse elemento principal, central, que é a fonte de toda a poesia. E uma das coisas interessantes do contexto da escrita poética é que aquilo que é inusitado, aquilo que está fora da normalidade, digamos assim, porque escrever poesia é um fenômeno de criatividade, e na criatividade você acessa outros níveis, Você entra no mundo da ficção, entra no mundo daquilo que é irreal. Então, muitas imagens surgem na sua cabeça e você vai, trabalhando essas imagens, vai escrevendo, vai tentando traduzir o que você viu. Então, para deixar claro, eu não estava pensando em seios quando eu comecei a escrever Seios Gêmeos. Eu pensava num arqueólogo. Então eu vou ler a poesia Seios Gêmeos. Ela diz assim: o beijo que deixei no seu rosto não se encontra mais no mesmo lugar. Ele já tomou vida própria e decidiu por si mesmo explorar todas as partes do seu corpo. Em cada ponto ele constrói um enorme acampamento, aprofunda experiências e anota num diário os arrepios de prazer. Nesse momento ele saiu do seu pescoço e está deslizando em direção aos seus seios gêmeos. Essa poesia, ela tem 4 partes, ou 4 estrofes, e eu vou explicar estrofe por estrofe para vocês. A primeira parte diz assim: o beijo que deixei no seu rosto não se encontra mais no mesmo lugar. Vamos agora analisar isso e pensar essa primeira parte. O eu lírico deixou um beijo no rosto do seu amor, da sua amada. E ele afirma que aquele beijo que ele deixou no rosto dela, ou no rosto dele, não se encontra mais no mesmo lugar. No mundo real, no nosso dia a dia, quando a gente beija alguém, aquele beijo fica fixo. Fica lá na bochecha, na testa, aonde que os nossos lábios conduzem um beijo, deixa o beijo fica lá. Ele fica lá no estado fixo, ele fica lá estático, parado. Os beijos, os lábios levam o beijo e deixa o beijo numa parte do corpo. Porém,
o eu lírico diz que o beijo que ele deixou no rosto do seu amor não está lá mais não. Onde foi parar esse beijo? Que isso? Como que um beijo que você deixa no rosto de alguém não está mais? Parece que à medida que o tempo passa, esse beijo vai tomando posições diferenciadas no corpo daquela pessoa. E a segunda parte, ele vai dizer o que acontece, por que ele afirmou isso no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo diz assim: ele já tomou vida própria e decidiu por si mesmo explorar todas as partes do seu corpo. Olha só, aquele beijo não está mais lá, não se encontra no mesmo lugar. O beijo agora, ele tomou vida própria. Ele se recusou a ficar estático, parado naquele rosto. O beijo agora, como que se ele se despertasse, e ele mesmo quer explorar as partes do corpo do seu amor. Vamos falando aqui de um beijo autônomo, um beijo que por si mesmo quer fazer algo. Aquele beijo que estava lá no rosto da amada não se encontra mais. Ele agora se despertou, ele mesmo quer experimentar as sensações e o prazer de estar em cada parte do corpo do seu amor. É como que aquele beijo que foi conduzido pelos lábios, conduzido pela boca. Lembra daquela criança, quando você coloca a criança no lugar e diz assim: fique aí quietinha, parada. E dentro de algum tempo, alguns minutos, aquela criança não está mais lá. Ela desapareceu, ela está em outro lugar, está explorando outros lugares, porque a criança é assim, não consegue ficar parada num lugar só. Ela tem que se movimentar, ela tem que ir aqui, ir ali. Ela tem que experimentar por si mesma as coisas. Trata-se aqui de um beijo, como que de uma criança rebelde, que os lábios deixaram no rosto, mas esse beijo se recusa a ficar somente no rosto. Ele quer ir para outros lugares, ele quer tomar outras direções. E qual é a decisão desse beijo? Explorar todas as partes do corpo do seu amor. Imagina, esse beijo decidiu fazer isso. Ele quer explorar todas as partes do corpo do seu amor. E como que ele irá fazer isso? Qual será a estratégia desse beijo? E aqui agora no terceiro parágrafo, ou terceira parte, o eu lírico começa a explicar qual a estratégia que esse beijo vai fazer para explorar todas as partes do corpo do seu amor. O que ele vai fazer? Vamos lá? Em cada ponto, ele constrói um enorme acampamento. Aprofunda experiências e anota num diário os arrepios de prazer. E aqui, na terceira parte, é o ponto central da poesia, porque essa imagem que me veio à mente foi a origem da poesia. Em cada ponto ele constrói um enorme acampamento, aprofunda experiências e anota num diário os arrepios de prazer. Vamos voltar à figura do arqueólogo. Um arqueólogo chega com a sua equipe num determinado lugar que ele acredita que embaixo da terra existam artefatos valiosos, resquícios de uma civilização antiga. Então ele monta um acampamento naquele local, um enorme acampamento. Ele coordena a sua equipe, ele orienta tudo e começa as escavações, até que ele encontre uma relíquia, até que ele encontre o que ele busca. Então o beijo aqui é semelhante a esse arqueólogo. Ele para num ponto e constrói um enorme acampamento. O que significa isso? Parar para construir ali um enorme acampamento.
e aprofundar experiências. Significa que o beijo, ele não é superficial. Ele não passa ligeiramente sobre um ponto, ele fica ali dias, se precisar semanas, para que o seu objetivo seja alcançado. Não é assim naqueles filmes que tem arqueólogos, tipo Indiana Jones ou outros, arqueólogos que vão lá com arqueólogos que vão lá com a sua equipe e ficam ali dias, horas, dias e até um mês, 2 meses, na certeza de que ele irá encontrar objetos, escavações, nas escavações irá encontrar artefatos valiosos. Não é assim? Então, o beijo, como esse arqueólogo, ele não tem pressa de ir embora. Ele vai ficar ali e explorar aquele ponto com profundidade. E o arqueólogo, ele é um observador. E ele vai anotando o que ele vê, o que ele consegue explorar daquela terra. Ele vai anotando o que ele consegue extrair daquelas escavações. Semelhantemente, o beijo. O que o beijo consegue extrair quando ele é demorado sobre a superfície de um corpo? Quando o beijo está num ponto de um corpo, o que ele pode trazer? O que ele pode extrair? Então, um beijo anota. Arrepios de prazer é um dos elementos que ele extrai para si. Semelhantemente, um arqueólogo que extrai peças, vasos, artefatos vários daquele terreno. Então, o beijo anota o quê? O prazer. O objetivo principal do beijo é tirar e explorar, trazer à tona das profundezas o prazer, os arrepios de prazer. E o beijo vai anotando aquilo, vai anotando, ou seja, o beijo vai observando as reações da pessoa com o seu toque. Note agora que o beijo, como elemento personificado na figura de um arqueólogo, na figura de um explorador, na figura daquele que busca explorar, escavar, ir o mais fundo possível para trazer uma relíquia ou relíquias, coisas valiosas. E desta mesma forma é o beijo. O beijo parado ali, o beijo ali descansando, o beijo ali sem pressa de ir embora. E cada momento que ele fica, ele vai extraindo arrepios de prazer. E o beijo anota essas reações. O beijo observa os efeitos que ele causa no corpo do seu amor. O eu lírico, então, tem um beijo diferenciado. O eu lírico tem um beijo fora do normal. O eu lírico tem um beijo extremamente excitante, profundo, cativante e que extrai do seu amor as coisas mais interessantes e prazerosas. E a última parte, a quarta parte, a última estrofe diz assim: nesse momento, ele saiu do seu pescoço e está deslizando em direção aos seus seios gêmeos. Percebe? O beijo autônomo, o beijo rebelde que não quer ficar parado no mesmo lugar, o beijo infantil, aquele beijo que quebra aquela regrinha que fique aqui parado, que eu vou ali e já volto, fique aqui. E quando você voltar, percebe que o beijo não está mais lá, o beijo não está mais naquele lugar. O que acontece? O beijo tomou vida própria e decidiu por si mesmo fazer toda a exploração do corpo da pessoa, do corpo da pessoa. Ele vai, é deixado no rosto, ele desliza, vai deslizando, e agora o eu lírico diz aonde está exatamente o beijo. De todas as partes que já foram
exploradas ou que ainda hão de ser exploradas, a parte agora que está sendo explorada, que será explorada, são os seios. Os seios são agora o ponto ideal para estabelecer ali um acampamento. Os seios agora são o ponto de exploração que o eu lírico indica. E os seios são o objeto. São o alvo agora desse beijo, que vai ficar ali por minutos, dias, horas, explorando todas as partes, todos os contornos, toda a superfície, tudo aquilo que é possível fazer nesse ponto agora, que são os seios. Então, essa é a poesia de hoje, que traz essa revelação, de uma maneira extremamente inusitada, que fora até da expectativa do leitor, que pode ter achado, como já ouvi, que o autor estava pensando nos seios, quando na verdade estava pensando em outra imagem, a imagem primeira e principal, a imagem origem, que fez com que essa poesia fosse escrita. Esse é o fim de mais um Explica a Poesia, é o fim da explicação da poesia Seios Gêmeos. Eu espero que você goste, espero que você possa aqui colocar nos comentários o que você acha dessa poesia e se você concorda ou não comigo, o que você tem mais para contribuir na explicação dessa poesia. Eu ficarei muito feliz em relação a isso. Compartilhe, mais uma vez, compartilhe, dá o seu joinha, o seu like, ajude esse canal a crescer e formar uma comunidade de reflexão, de entendimento sobre aquilo que é a poesia e das reflexões que se originam dela, ok? E também fique ligado, porque eu estarei aqui anunciando o próximo convidado para o nosso videocast. Estou agora já organizando uma entrevista e em breve vocês saberão. Muito obrigado por tudo, eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo.